Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer um exercício muito interessante da geometria das transformações, meu grande amor, essa parte de simetria que é bastante interessante. E aqui é um exercício que ele é um pouco mais complexo, tá? Já aviso, e a gente vai ter um esquema aqui de vídeo diferente dos demais. Lendo o enunciado para vocês, né? Então, dado MN dois pontos, e C1 e C2, então duas circunferências quaisquer, cujo centro é O1 e O2. Construa o paralelogramo, então um quadrilátero com lados paralelos congruentes e de mesma medida, né? Não, desculpa, de lados opostos paralelos e congruentes, de modo que P, então, paralelogramo MNPQ tal que, né? Essa barrinha quer dizer tal que, o ponto P pertence à circunferência 2 e o ponto Q pertence à circunferência 1. Então, trouxe aqui um esboço desse problema. Tem o paralelogramo MNPQ. Então, sei que é um paralelogramo porque os lados opostos têm a mesma medida. E eu coloquei aqui uma perpendicular em comum para falar que esses lados são paralelos. Coloquei o ponto Q como um ponto que pertence à circunferência de centro O1, vou até chamar aqui C1, e o ponto P como um ponto que pertence à circunferência de centro O2, vou chamar de circunferência 2. Esse é um exercício que, imagino, tenha muitos modos de resolver. Eu vou fazer do modo que eu acho mais interessante, que é utilizando a geometria das transformações, essa parte de simetria. Então, percebe aqui que o enunciado nada me fala sobre simetria. Não fala de translação, de rotação, de reflexão, mas é uma ferramenta interessante para a gente pensar nessa solução, tudo bem? Diferente do comum, eu vou primeiro resolver o exercício, dar o primeiro passo e depois a gente vai aí concluindo porque que isso de fato faz sentido em finalizar essas propriedades, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar a translação. Então, esse segmento, esses dois pontos M, N, eu vou transformar eles num vetor. Então, vou traçar aqui. E aí, vou tentar não ir aí na carinha de vocês, né? Um vetor. Então, esse daqui vai ser o meu vetor V. Tudo bem? Ele é um vetor. O que eu vou fazer? Eu vou realizar a translação da circunferência O1 em relação a esse vetor. Então, o primeiro passo, eu vou até escrever aqui, eu vou fazer a translação da circunferência C1 em relação a esse vetor e vou encontrar a circunferência C1'. Esse vai ser um dos passos que eu vou trazer para vocês, tá? Como esse é um exercício mais avançado aí de translação, de simetria, se você não sabe esses conceitos aqui, é importante ver outros, depois você chega aqui comigo com calma, tá? Sem acelerar o processo. Então, vamos fazer essa translação dessa circunferência. Para transladá-la, eu só preciso transladar o centro, né? Circunferência de boas. Então, para começar, eu só vou prolongar aqui. Ai, vai ficar chato para que eu consiga ver. Vou dar o meu melhor aqui para não ficar com a cabeça embaixo aí. Ficou massa. Então, eu vou fazer a translação desse ponto A1. Então, eu vou aqui primeiro construir a perpendicular. Igual vocês sabem que eu já faço, né? Não é o único modo aí, mas é o modo que... é um dos modos que faz sentido para mim. Ainda mais como professora, quando eu vou explicar para meus alunos. Beleza. Construir aqui. Aqui ficou um pouco falado, não tem problema, não vou usar essa parte. Vou construir agora perpendicular a essa reta, passando pelo ponto A1. E essa perpendicular, ela vai coincidir com a nossa paralela, né? Então, lembra? A translação, nós temos um vetor. Esse vetor aí entrega pra gente a direção e o sentido e a distância que a gente vai transladar o nosso objeto. Construindo a paralela, eu tô garantindo aqui a direção, que é de inclinação. Eu sei que meu vetor tá apontando para cá, né? Porque eu escolhi, não tinha um vetor, eu escolhi apontando para cá. E agora eu vou encontrar o nosso ponto O1, garantir aqui a distância. Vou pegar a distância entre M e N. Vou aqui com o centro O1, determinar. Esse ponto veio parar aqui. Então, esse ponto é o ponto O1', né? Então, esse ponto aqui, ele é resultado da translação do ponto O1 em relação a esse vetor. Só que o que eu quero é a circunferência. Como eu já tenho centro, eu só vou pegar aqui o raio, vou com centro em O1 e vou construir essa circunferência.
Essa daqui, então, é a minha circunferência. Vou usar uma caneta. Minha circunferência C1', cujo centro é esse daqui. Beleza. Agora eu vou te explicar por que eu fiz isso, né? Então, a ideia é, gente, eu fiz a translação dessa circunferência na direção desse vetor. Então, eu sei que todos os pontos aqui foram transladados, né? Então, esse ponto aqui, por exemplo, ele tem um correspondente aqui, esse ponto tem um correspondente aqui, de modo que eles estejam à mesma distância, tamanho desse vetor, mesma inclinação. Quando eu olho aqui para esse ponto e esse ponto aqui, vocês concordam comigo que ambos esses pontos estão também na circunferência C2, né? Porque esses pontos aqui são intersecção dessas circunferências, concorda? Então, ele pertence também à circunferência 2. Vou chamar esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de ponto P1. P e P1 são intersecções da circunferência 1' com a circunferência C2, de modo que esses dois pontos possuem um correspondente na circunferência 1, de modo que a distância entre P e P', por exemplo, vai ser a mesma distância de MN e também vai ser a mesma inclinação. Então, a ideia é que tem um ponto na circunferência 1, de modo que, ao transladá-lo na direção desse vetor, eu encontro o ponto P. Então, esse ponto P, ele tem um correspondente aqui, né? Então, ele é um ponto que é o que a gente chama, tem essa relação de inverso, né? Então, se eu fizer agora a translação na direção de menos V quer dizer que eu tô mudando o sentido, agora eu vou voltar do ponto P, eu vou encontrar o ponto Q. Olha só que loucura. Então, eu fui para poder encontrar o final e agora eu vou voltar para encontrar o correspondente. Para isso, então, eu vou fazer o mesmo processo que eu já fiz, que é aqui de construir essa translação. Então, eu vou fazer o mesmo processo agora com ponto P, determinar dois pontos. Ai, que saco. Desculpa, gente, vou ter que prolongar aqui. Odeio quando não dá intersecção. Vou construir aqui a perpendicular. Vou fazer só essa parte aqui, para não ficar muito poluído. Vou construir a perpendicular, que vai ser a nossa paralela. Vou fazer para fora aqui. E aí, eu sei que nessa reta aqui, eu vou encontrar o nosso ponto P', né? Que vai ser, na verdade, o nosso ponto Q. Calma aí. Ai, não tinha mais régua aqui. Pronto. E aí, agora, eu só preciso garantir a distância, né? Ó, eu vou pegar a distância aqui. Pegar a distância aqui. Encontrei. Tá aqui, ó, o nosso ponto. Esse daqui é o nosso ponto Q. De modo que esse quadrilátero aqui, MN, PQ, é o paralelogramo solicitado, de modo que P pertence à circunferência 2 e Q pertence aqui à nossa circunferência 1. Então, aqui, gente, perceba que eu tinha duas possibilidades, né? Então, olha, o ponto P e o ponto P1, que foi parecendo um R, né? O ponto P e o ponto P1, eles são intersecção da circunferência 1' com a circunferência C2. E o ponto Q é o que eu tô voltando, ó. Então, eu tinha aqui MN, tinha as duas circunferências. Fiz a translação dessa circunferência em relação a esse vetor, que é o nosso vetor MN. Encontrei duas intersecções com essa outra circunferência, P e P1. De modo que esses dois pontos satisfazem a condição de estar na circunferência 2, né? Tanto é que é uma intersecção. Quando eu retorno, então, quando eu faço aí a translação no sentido oposto, eu vou encontrar necessariamente um ponto na circunferência 1. Porque esse ponto P pertence à circunferência 1', mas ele tem um original, né? Então, ele tem um ponto inicial nessa mesma circunferência. De modo que essas distâncias são as mesmas, continuarão sendo paralelos. E aí, eu tenho aqui um paralelogramo. O que vocês acharam, gente? Então, se eu garantir que esse lado é paralelo a esse, que eles têm o mesmo comprimento, automaticamente NP
e MQ também serão paralelos e também serão congruentes. Note que uma outra possibilidade era eu ter voltado P1, né? Aí eu teria encontrado um ponto Q, provavelmente por aqui, enfim, um ponto Q1, e aí eu teria um outro paralelogramo, né? Então, aqui eu teria duas soluções. Nesse caso, a solução desse problema é o MNPQ, mas, considerando aqui essas duas circunferências, eu poderia ter duas soluções. E aí, o que vocês acharam? Bastante coisa, né? Um vídeo para se ver com calma também, porque tem várias propriedades interessantes aí de translação. É um exercício clássico para quem aí tá estudando geometria das transformações, né? Então, ele vai aparecer aí em alguns livros, como o livro do Sérgio Alves, Geometria das Transformações. Tem alguns vídeos também de Olimpíada que tem a resolução desse exercício aqui, que é bastante interessante para pensar aí em um exercício que não te fala nada de simetria, mas que você consegue colocar esse conteúdo para resolver esse tipo de problema, tá? Note que algumas situações eu não teria solução. Então, se essa circunferência C1' não tivesse intersecção com essa circunferência C2, eu não teria solução. Então, essa intersecção precisa existir necessariamente. Curtiram, gente? Beleza. Comenta aí. Tiver dúvida, tô aqui que eu respondo pra vocês. Curte o vídeo, se inscreve no canal pra dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?